Olá, meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de lógica computacional, nossa aula de número 5. Vamos falar sobre equivalência lógica e simplificação de proposições, perdão. Hoje, vamos lá. Os objetivos da aula de hoje são quais? Entender o que significa duas proposições serem logicamente equivalentes, ou seja, terem o mesmo significado lógico. Reconhecer algumas equivalências básicas importantes, como a dupla negação, certo? É o mais conhecido deles. Aprender sobre as leis de Morgan, certo? E como elas nos ajudam a inverter preposições compostas. Leis de Morgan, perdão. Perceber por que simplificar proposições lógicas pode ser útil e deixar elas mais fáceis de entender. Sim, meus caros, a prova ela começa às 10h55, certo? Ela vai... Cadê? Ela vai das 10h55 até as 11h45, certo? Muito bem. Vamos em frente. Vamos ver com relação à nossa aula anterior, nossa aula 4, certo? Na última aula, nós vimos a tabela verdade, certo? A tabela verdade mostra todos os resultados possíveis, ou seja, verdadeiro ou falso, para uma proposição, dependendo dos valores das proposições simples, certo? Eu estou combinando duas proposições com um e, certo? Se a primeira proposição e a segunda forem verdadeira, o resultado de tudo vai ser um verdadeiro. A primeira falsa e a segunda é verdadeira, vai ser falso. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa, vai ser falso. Ambas são falsas, vai dar um falso. Era verdadeira a proposição, mas eu neguei. Não verdade é um falso. Era um falso, eu neguei. Não falso é um verdadeiro. Né? Tenho duas proposições, eu tenho um ou, certo? Primeira preposição é verdadeira, a segunda é falsa, certo? Verdadeiro ou falso. O resultado vai dar um verdadeiro. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Falso ou verdadeiro, o resultado é um verdadeiro. A primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira. Ambas são verdade, o resultado vai ser um verdade. Se eu tenho ambas como falso, o resultado é um falso, certo? Muito bem. Nós aprendemos sobre os conectivos, né? O e, o ou e o não. Lembrem-se, meus caros, dos símbolos aqui, né? Seta apontando para cima é um e, seta apontando para baixo é um ou, né? Eu vejo sempre como que eu lembro do ou. Lembra um u para mim, né? O que tem? Pois não. Aham. Perdão, professor. Como é que está acontecendo? Eles estão fazendo qual prova? Eles não têm uma prova para fazer. A primeira pergunta diz o quê? Isso é pergunta do exercício anterior, tá? Teoricamente, eles não conseguem nem enviar essa prova. Eu tenho a data de entrega estava até 9h50 aqui, né? Aham. Não tem problema, eu vejo aqui o horário e daí eu ignoro. Tá? Engraçado, o Google Sala de Aula ele diz, né? Que data de entrega até as 9h50, ele não aceita entrega depois. Por que que ele está aceitando? É uma excelente pergunta. Muito bem. Que seja.
Como é que eu lembro do conectivo do ou, meus caros? Aquele V ali, ele me lembra um U, certo? Quem que tem U aqui? Ah, é o ou, né? Essa é a forma como eu lembro. Vocês podem, obviamente, lembrar de outra forma. E nós temos o conectivo do não, né? Que é aquele traço horizontal com uma quedinha no fim. Porque, será que existem maneiras diferentes de escrever uma mesma ideia lógica, mas escrever de formas diferentes uma mesma ideia lógica, mas que significam a mesma coisa no final? Sim, né? E é aí que entra a equivalência lógica. Como assim? O que é a equivalência lógica? Para ver se conversa. Duas proposições, certo? Sejam elas simples ou compostas, elas são logicamente equivalentes se elas sempre têm o mesmo valor verdade, certo? Seja verdadeiro ou falso. Não importa os valores das proposições simples dentro delas. Meu Deus, como assim? Vamos ver. É como dizer que 2 mais 3 e 6 menos 1, certo? Ora, são escritos de formas diferentes, mas o resultado é o mesmo, o resultado vai ser um 5, certo? Elas têm, então, uma equivalência lógica, certo? 2 mais 3 e 6 menos 1. São formas diferentes de escrever, mas o resultado final vai ser o mesmo, né? Faz sentido isso? Sim? Muito bem. Na lógica, nós utilizamos o símbolo daquele sinal daquela igual com duas flechas em cada lado, ou com 3 barras horizontais, certo? Para indicar uma equivalência. Não entendeu, Nicolas? Você concorda comigo que 2 mais 3 é igual a 5, né? E você concorda comigo que 5 menos 1 também é igual a 5 menos 1 também é igual a 5? Ou 7 menos 2 também é igual a 5? Ou 8 menos 3 é igual a 5, né? Ou 9 menos 4, ou 10 menos 5. Todos eles equivalem a 5, né? Ou 5 vezes 1, por exemplo. Tudo isso equivale a 5. Ou 10 divididos por 2. Né? Eles são todos o quê? Eles são todos equivalentes. A forma como você escreve é a mesma, mas a forma como você escreve é diferente, mas o resultado é o mesmo. Isso quer dizer que eles são equivalentes. Tá? Não importa a forma como você escreve, importa o resultado final. Se o resultado final for igual, eles são equivalentes. Faz sentido? Sim? Muito bem. Como saber se são equivalentes as nossas proposições? Se as colunas finais da nossa tabela verdade forem idênticas, ou seja, se o resultado for igual, elas têm uma equivalência lógica. Um exemplo simples, a dupla negação, certo? Vamos pegar a preposição que vamos chamar de P. Está chovendo. P equivale então a está chovendo. Não P significa não está chovendo. Não P, né? Não é verdade que não está chovendo, ou seja, não está chovendo. Ou seja, está chovendo, certo? Os nãos, eles se cancelam, basicamente. Né? Então, o não P equivale a P, basicamente. É como em português dizer, não é mentira. Não é mentira significa o quê? É uma verdade. É uma negação dupla, certo? Quando você tem uma dupla negação, você elimina duas negações seguidas, certo? Os nãos, eles vão se cancelar, certo? Não chovendo significa chovendo, certo? Faz sentido isso? Ou não?
Não faz sentido. Sim? Tudo bem. Simples a dupla negação, teoricamente, né? E por fim nós temos as famosas leis de De Morgan. Augustus De Morgan percebeu um padrão muito útil para negar proposições com e ou. Primeira lei, negando o e, certo? Imagine que eu tenha o seguinte: P e Q, só que eu estou negando todo P e Q. Isto equivale ao quê? Não P ou não Q. Exemplo, não é verdade que eu estudei e tirei 10, certo? Qual que seria a equivalência? Eu não estudei ou não tirei 10. Se a primeira parte é falsa, pelo menos uma das minhas condições não aconteceu, certo? Não é verdade que, ao todo, eu estudei e tirei 10, certo? Ora, o todo vai ser um falso, certo? Parte dele pode ser verdade ainda, né? Pelo menos uma das minhas condições ali do meu ele não aconteceu nesse caso. O equivalente seria o que então? Eu não estudei ou não tirei 10. Faz sentido isso? Ou não? Certeza. Leis de De Morgan vai cair na prova, meus caros. Acha que sim? Mais ou menos. Explicar de novo. Muito bem. Lembre-se, meus caros, precedência matemática. O que ele faz primeiro? O que está dentro de parênteses, certo? P e Q, certo? Só que ele está negando todo P e Q. Ele está dizendo que não é verdade que, por exemplo, né, eu vou dizer que P é eu estudei e Q é eu tirei 10. Eu estudei e tirei 10. Só que ele está negando tudo isso. Não é verdade que eu estudei e tirei 10. Como é que nós podemos escrever isso de outra forma? Não é verdade que estudei e tirei 10. Se a primeira parte ela é falsa, né, pelo menos uma das minhas condições ela não aconteceu. Se eu estou negando a primeira parte, uma das duas aqui dentro, pelo menos uma delas não aconteceu. O equivalente seria o quê? Eu não estudei ou não tirei 10. Novamente, se a primeira parte é falsa, pelo menos uma das duas condições não aconteceu. A segunda lei é negando o ou, certo? P ou Q. Só que eu estou negando não P ou Q. E o equivalente vai ser não P e não Q. Vamos ver por quê. Opa. Exemplo. Não é verdade que vou ao cinema ou vou ao parque. O equivalente seria eu não vou ao cinema e não vou ao parque. Para negar o ou, você tem que negar as duas partes, certo? Foi o que ocorreu aqui. Faz sentido esse cara ou não? Deixa eu entrar no chat que caiu o meu chat, só um segundo. Opa, entrei no errado, não é aqui. Pois não.
Perfeito. Tá bom, não tem problema. Me passa os nomes, é que a gente resolve tudo isso. Tá bom, tranquilo, me passa aí todos os nomes por WhatsApp e a gente se vira. Muito bem, meus caros. Vamos explicar de forma mais simples as leis de Morgan, então. Não A e B, certo? É a mesma coisa que não A ou não B, né? Como assim? Vamos imaginar uma regra. Para entrar na festa, você precisa de convite e estar na lista, certo? Meu A é ter convite, meu B é estar na lista, certo? O que significa não seguir esta regra? É não ter convite e estar na lista, certo? Para não seguir a regra, certo? Basta que uma das condições falhe, né? Ou você não tem convite, meu não A, ou você não está na lista, meu não B, certo? Não A, não A e B equivale a não A ou não B, certo? Se você nega uma condição E, ele vira um ou com as partes negadas, basicamente. Faz algum sentido isso ou não? Não é que você queira negar, você está vendo tá achando uma equivalência, certo? Ah, quem que é equivalente a esse? E a segunda lei, ela diz o quê? A do ou. Ah, não A ou B, né? Significa o equivalente não A e não B. Vamos pensar num exemplo. Para ganhar um brinde, você precisa comprar o produto X ou o produto Y, certo? Comprar X é meu A, comprar Y é meu B. O que significa não seguir esta regra? Não comprar X ou comprar Y. Para não seguir a regra e não ganhar o brinde, você precisa falhar nas duas condições, certo? Você não comprou X e não comprou o produto Y. Não A e não B, né? Ah, eu tenho que comprar o produto A ou o produto B, certo? Produto X ou o produto Y, no caso. Só que eu quero negar tudo isso. Você não comprou A e não comprou B. Tem lógica? Nicolas, o que você acha? Ah, você tem que comprar produto X ou produto Y. Só que você quer negar isso, certo? Não comprou nem produto A, nem produto X, nem produto Y. Para fazer de forma equivalente isso, esse não A ou B, seria não A e não B. É mais fácil de ver aqui de forma visual, né, meus caros? Eu quero negar... Cadê meu laser? Eu quero negar P ou Q. Eu quero negar todos eles, certo? No exemplo, então, do brinde ali. Para ganhar o brinde, você tem que comprar ou o produto X, ou o produto Y, ou o produto Q, ou o produto P, ou o produto Q. Só que eu quero dizer que não. Você não quer ganhar, você quer... Ou seja, você não vai comprar nenhum dos dois, certo? O equivalente é não comprou P e não comprou Q, para negar ambos. É lógica, né? Deixa
Deixa eu ver o que o Vinícius falou. Exatamente. Lei de De Morgan é equivalência, Nicolas. Exatamente. Uma coisa tem que ser equivalente à outra. O que você mostrou aqui, Vinícius, né? Eles não seriam equivalentes, né? Não A e B seria o quê? Não A ou não B, não seria um E não B. Né? Tem esse detalhe, não tá correto, tá? É quase. Não seria um E, seria um ou, no caso. Sabe, né? Um E vira ou vira E, basicamente. Mas onde que isso entra na área da computação? Para você simplificar a lógica do seu programa. É extremamente comum você ter condicionais no seu programa. Ah, se isso, faça aquilo, do contrário, faça isso e outro. Certo? Mas você também tem operadores além de... você pode combinar também. Ah, se isto for verdade, e isto for verdade. Ah, se isto for verdade, ou este outro for verdade. E você pode negar ainda. Se este for verdade, ou se este não for verdade. Né? E daí, para simplificar esse tipo de lógica, certo? Você usa dos equivalentes. Programação não é difícil, Ian, tá? É lógica. Você vai ver quando a gente pegar Python, por exemplo, que é fácil. Python é ridiculamente fácil de entender. Novamente, Vinícius, não seria assim, tá? Não A ou B seria o equivalente ao quê? Não A e não B. Lembre, ele troca, era um ou vira E vira ou, tá? Nessa prova, a gente vai ter perguntas com proposições assim, tá? São duas ou três perguntas só, perdão. São 20 perguntas ao todo. Tá? Vai ter umas 2, 3 perguntas que são nesse estilo aqui. 20. Igual a prova anterior, né? Não tem maiores segredos aqui. Tá? Negar um E, ele vira ou, e nega as partes. É uma dica aqui, então. Você coloca lá, Jonathan. Ao negar um E, ele vira um ou e nega as partes. Ao negar um ou, ele vira e nega as partes também. Toda a próxima aula para a prova, exato. Tá, mas por que simplificar? Foi exatamente a pergunta do... Do Ian? Não. Do Gabriel? Por que simplificar? Onde que nós utilizamos esse negócio de equivalência, certo? Às vezes nós escrevemos expressões lógicas que são mais complicadas do que precisam ser, certo? Isso é extremamente comum na programação. Simplificar vai nos ajudar a entender a lógica de forma mais rápida, certo? A gente vai bater o olho e vai entender o que está acontecendo. Facilitar a construção de argumentos lógicos, que é a nossa próxima aula. Otimizar circuitos lógicos em computadores. Algum dia nós vamos ver isso nesse curso, certo? Nesse curso ainda nós veremos essa parte de circuitos lógicos. É como simplificar uma fração em matemática. Olha, 2/4 é a mesma coisa que dizer que é 1,5, certo? 1 dividido por 2. Mas é mais fácil entender 1 dividido por 2, né? Ah, são... uma fração, né? 6 por 12. Meu Deus do céu, você tem que parar 6 por 12, né? Aí você fala, é 1,5.
É 1 por 2. Muito mais fácil de entender, né? Faz sentido isso? Tem lógica? Ou não? Sim? Sim. Alguns exemplos de simplificação, então. Usando da dupla negação. Não, não, hoje é segunda. Certo? Não é segunda, eu disse que não, não é segunda. Ora, os não se cancelam, certo? Significa que hoje é segunda. Não entendi muito bem, achou confuso. Se não entendeu a dupla negação, os dois, qual deles? A lei de Morgan ou a dupla negação? Tudo? Tudo bem. O último que eu passei. Esse do exemplo matemático? Sim. Você concorda comigo que 2 divididos por 4... Quanto vai dar 2 divididos por 4? Vai dar meio, né? Sim. E 1 divididos por 2? Também dá meio. Ou 3 divididos por 6? Vai dar meio. Ou 4 divididos por 8? Ou 5 divididos por 10? Ou 12 por 24? Ou 50 por 100? Dá tudo meio, é tudo igual. São todos equivalentes. São formas diferentes de você escrever, mas o resultado final é o mesmo. Certo? Significa que eles são equivalentes. E é por isso que a gente simplifica. Tá? Em vez de eu escrever 12 divididos por 24, eu posso escrever 1 dividido por 2. Você bate o olho e você entende mais fácil, certo? Mais simples. Seria 100 por 200 no caso daí, né, Ítalo? Nosso exemplo aqui, a gente está chegando a um valor meio, né? A gente quer dizer que nós temos diferentes formas de escrever, mas existem formas mais simples de escrever e que cheguem no mesmo resultado. Extremamente comum, meus caros, quando a gente começar a programar, de fato, vocês vão fazer códigos mirabolantes, gigantes, assim. Vocês vão chegar no mesmo resultado que eu? Espero que sim. Tá? Só que eu vou chegar no resultado, em vez de fazer em 20 linhas, como vocês fizeram, eu vou chegar no resultado em 3 linhas de programação. O resultado é o mesmo, certo? Os nossos códigos, eles são equivalentes. Mas existe uma forma mais fácil de fazer. Uma forma mais simples de fazer, certo? Chegar na forma mais simples possível de fazer, certo? Não vem para vocês de forma fácil, certo? Você conseguir simplificar não é necessariamente uma coisa simples, por aquilo que pareça. Simplificar não é necessariamente simples. É um processo difícil, ainda mais em código, certo? Você tem que ter muita prática, muita experiência para conseguir fazer um código simples logo de cara, certo? Isso é normal, tá? Vocês vão fazer, então, códigos grandes, eu vou fazer um código pequeno, você pensa, porra, por que eu não fiz esse código simples logo de cara, né? Falta de experiência, falta de prática. Muito bem. Exemplos, então, de simplificação usando da dupla negação. Não, não. Hoje é segunda, ou seja, hoje é segunda. Os não se cancelam. Usando de Morgan. A, I, Y ou não Y. Ora, esse aqui pegou agora, né? Vamos por partes. Vamos fazer primeiro o que está dentro de parênteses. Y ou não Y? Vocês concordam comigo que Y vai ter um valor só? E daí ele vai ser ou positivo ou negativo, vamos dizer assim. Ele vai ser, né? Ele vai ser ele próprio ou eu vou negar ele. Vamos dizer que Y é verdade.
Se y for verdade, vai ser verdade ou não verdade. Não verdade é um falso. Vai ser verdadeiro ou falso. Só que eu tenho um ou. Para o ou, um dos lados me basta ser verdade para o todo ser verdade. Se esse cara for verdade, esse cara vai ser verdade, verdade ou não verdade, verdade ou falso, verdadeiro ou falso. Um lado é verdade, o todo é verdade. O resultado desse parênteses vai ser um verdadeiro. Ah, não, mas o y é um falso. Falso ou não falso? Não falso, verdade. Falso ou verdade? Ora, falso ou verdade? Um dos lados me basta, são verdade para o todo ser verdade. Falso ou verdade? Verdade também, certo? Né? Está chovendo ou não está chovendo? Isso é sempre um verdadeiro, essa combinação, certo? Porque um dos lados me basta do ou para o todo ser verdade. Então a gente vai ter o quê? X é verdade. Né? A gente já viu que o parênteses todo ele é verdade. Se x for verdade, então o resultado é verdadeiro. Se x for um falso, então o resultado é um falso. Começa em 10 minutos, Cleiton. Ou seja, tudo vai depender do x somente. Né? Logo, a gente pode dizer que o equivalente de x e y ou não y equivale apenas a x. Nós simplificamos. Fez sentido esse exemplo ou não? Vocês querem que eu escreva ele? Que a gente desenhe? Vamos desenhar. Muito bem. Vamos dizer que o meu x, ele equivale a um verdadeiro, meu Deus do céu, e que meu y equivale a um verdadeiro também. Esse cara, então, é um verdadeiro. Esse cara aqui é um não verdadeiro. É um verdadeiro ou não verdadeiro? Não verdadeiro equivale a um falso. Um verdadeiro ou falso? Até aqui faz sentido? Reparem, é a mesma variável, certo? É tudo y. Deixa eu ver se eu consigo escrever de forma melhor. Desenhar aqui é sem condição, né? Será que você ajuda? Deixa eu copiar esse texto aqui para me facilitar. Mas por que não foi? Copiou tudo. Bonitão. Quero que você copie. Obrigado. Vamos dar zoom. Aí. Imaginemos que o meu x ele vale verdadeiro, y vale verdadeiro também. Nós temos essa expressão. Ou seja, x vale verdade, y vale verdade, y vale verdade. Opa. Vamos focar aqui dentro. Se não verdade, o que é uma não verdade? Uma verdade é um falso. Nós temos então um verdadeiro ou falso. Calma, meus caros. Verdadeiro ou falso? Ora, o resultado de um verdadeiro ou falso vai ser um verdadeiro. Nós temos verdade e verdade, no caso. Tudo depende de quem, nesse caso? Do meu x, certo? Este cara aqui dentro de parênteses, vai ser sempre verdade.
Ah, mas se o meu x for um falso, vai ser o quê? Um falso ou não falso? Não falso é uma verdade. Verdadeiro ou falso? Falso ou verdadeiro? O resultado vai ser um verdadeiro. Muito bem. Meus caros, nós temos uma prova agora. Vocês tiveram um bom tempo para estudar já na aula anterior. Cadê? A prova, ela entra em 5 minutos, ela começa às 10h55. Certo? Vamos terminar de ver os exemplos aqui. Só tinha esse exemplo aqui do Hess de Morgan. Esse último exemplo aqui, meus caros, fez sentido para vocês ou não? Pode usar caderno. Pode usar caderno para fazer a lógica. Tá? Quem não tiver caderno, pode fazer num bloco de notas, por exemplo, no computador. Tá? Foi o que eu fiz aqui no caso, né? Este exemplo aqui, meus caros, tem lógica para vocês ou não? É alternativa, sim, Cleiton. Nicolas, fez sentido isso aqui para você ou não? Isso aqui não seria um V, isso aqui seria um ou no caso. Para ficar mais claro. Muito bem, nós temos essa expressão aqui, certo? X e y ou não y? Vamos dizer que o y seja um falso. Vamos trocar então o y por falso, certo? Falso ou não falso? Ora, vamos substituir aqui. Esse não falso, o que é um não falso? Não falso é um verdadeiro. Tá? Então, vai ser um falso ou verdadeiro. Quando nós temos um ou, meus caros, um dos lados me basta para o todo ser verdade, certo? É verdadeiro ou falso, o resultado vai ser um verdadeiro. Vai ser, então, x é verdadeiro. Se o meu x Se meu x for verdade, certo? Vai ser verdade, verdade. Se meu x for um falso, vai ser falso e verdade. Isso aqui vai dar um verdade, isso aqui vai dar um falso. Ou seja, nessa proposição minha, tudo depende somente do meu x. Depende somente do valor do x. Ah, mas não era. Meu y não era verdade. Meu y não era falso, perdão. Meu y era verdade. Para essa preposição aqui ainda. Vai ser, então, verdade ou não verdade? Não verdade é um falso. Falso ou verdade? Ora, um dos lados do ou me basta para o todo ser verdade, certo? Vai ser um verdade. E vai cair na mesma história, certo? Se o x for verdade, o resultado vai ser verdade. Se o x for falso, o todo vai ser falso. Tudo depende do valor do x neste exemplo.
Então, a gente poderia escrever, em vez de tudo isto aqui, somente isso. Nesse caso, Gabriel, tudo depende do x, não importa o valor do y nesse caso, né? A gente pode simplificar toda essa expressão para apenas o x, somente o resultado final depende apenas do x neste exemplo. Tá? Porque V ou F é igual a V? É verdadeiro ou falso, Vinícius? Certo? Para o todo ser verdade, apenas um dos lados do ou precisa ser verdade. Ele é verdadeiro ou falso. Eu tenho um verdadeiro, certo? Todo ele vai ser verdade. Para ser falso com ou isto é falso, ou isto é falso também, certo? Nesse exemplo, sim, né? Nesse exemplo, fui eu que defini. E eu tenho, repare, eu não tenho 3 variáveis aqui, eu tenho 2 variáveis. Né? Eu tenho x e y apenas. Lembre-se, quando eu tenho um e, isto e isto, certo? Ambos têm que ser verdade para o todo ser verdade. Se um deles for falso, vai ser tudo falso. Se ambos forem falsos, vai ser tudo falso. Para o ou isto é verdade, ou isto é verdade, certo? Apenas um dos lados do meu ou basta, sendo verdade para o todo ser verdade. Muito bem, meus caros. Prova. Está lá no sala de aula. O link está aqui no chat. Não é tão difícil assim, meus caros. Vocês podem utilizar caderno nessa prova, certo? Vocês podem também utilizar um bloco de notas no computador para escrever. Não usem do material. Tá. No mais, meus caros, não pode usar os slides nessa IA. Mentira. Professor Gabriel, eles podem utilizar o último slide aqui, aula 5. Tá? Vocês podem utilizar esse último slide aí, então, como ferramenta. Nós temos daí, na outra segunda, a próxima segunda é feriado, certo? Na outra segunda nós vamos ter a recuperação para esse, meus caros. Não se preocupem. No mais, eu estou ouvindo vocês, em caso de dúvidas com alguma questão, não entenderam, não fez sentido. Isso, a última aula, essa quinta aula com os slides. Vocês podem me perguntar. Que é uma proposição, meus caros. Uma proposição é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Obviamente, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é uma proposição. Certo? Uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Vai até que aula, a prova. Essa prova vai até às 11h45, meus caros. Vocês têm 45 minutos ainda. Meus caros, quem terminar, comece a estudar para a outra aula que a gente vai ter, né? Semana que vem é feriado, na outra semana, somente que nós vamos ter aula novamente, nós vamos ter uma recuperação lá, tá? Comece a pensar em dúvidas, comece a pensar em conceitos que vocês não entenderam para perguntar para mim, para mandar um e-mail ou escrever no mural, tá? Que eu respondo vocês daí. Meus caros, quem já terminou tudo e já não tem nada para revisar, eu tenho uma série de exercícios, certo? De exercícios e tarefas para casa que estão lá no sala de aula, que um monte de vocês me responderam, né? Tem lá o exercício prático e a tarefa de casa, aula 13 e 4, de lógica computacional. Introdução à computação, mesma coisa. Vários de vocês não me responderam.
essas tarefas, esses exercícios, tá? Para quem tiver pendurado lá no final, meus caros, isso aí pode dar posso jogar uma boia para vocês aí com esses pontos aí. Façam para mim as tarefas de casa que vocês não fizeram, os exercícios que vocês não me entregaram. Todos, inclusive, as tarefas de casa. O prazo para as tarefas de casa seriam até, na verdade, até o começo da próxima aula, né? Eu vou deixar vocês fazerem agora, certo? Só para a gente ocupar esse tempo, mas do contrário. Tarefa de casa que eu passo, o prazo é até o próximo encontro da gente, certo? Quantos de vocês aqui fizeram todos os exercícios de todas as tarefas? Escrevam no chat, por favor. O que diz a tarefa de casa, aula 4, certo? Escolher uma frase da vida real que envolva 2 ou 3 proposições. Identifique as proposições e transforme em linguagem simbólica, ou seja, se transformar em variáveis, como a gente tinha nos exemplos ali, né? Ah, x, e, y, né? Ah, p é o quê? E assim por diante. Construa uma tabela verdade completa para a proposição. O que são proposições, meus caros? São frases que o resultado delas pode ser um verdadeiro ou um falso, certo? E somente verdadeiro ou falso. Né? Ah, e se essa primeira afirmação dessa frase for verdade, e a segunda for verdade e a terceira for falsa, certo? Qual que vai ser o resultado de toda a proposição? Ah, não, mas a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa. Você vai fazer para todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso, certo? Nessa proposição, nessa frase. E em seguida você tem que responder, né? Sobre quando toda a proposição for verdadeira ou falsa. Quando que toda ela será verdade, quando que toda ela será falsa. Sei lá, um exemplo de frase real, então. Ah, se fizer sol e eu não tiver trabalho, então irei ao parque. Certo? Quais são as minhas proposições aqui? Fez sol, faz sol. Tenho que trabalhar, certo? E irei ao parque. E o que eu tenho aqui de conectores lógicos, certo? Fez sol e eu não tenho que trabalhar, então irei ao parque. Vocês vão gerar uma tabela para mim, essa tabela vai ter 8 linhas, creio eu, com todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso, e o resultado delas, né? Eis uma tabela verdade, meus caros, certo? Você vai ter aqui as suas variáveis, certo? Suas proposições, e você vai ter ela por completo, certo? Vai ter a tua proposição composta. E você vai indicar, se a minha variável A for verdadeira, minha variável B for verdadeira, minha variável C for verdadeira, qual que vai ser o resultado da minha proposição, logicamente? Mas se A for falso, B e C for verdadeiro. Mas se B for verdadeiro, A e C for falso. E assim por diante. Você vai montar uma tabela com todas as combinações possíveis das suas 3 variáveis de A, B e C. E você vai mostrar para mim o resultado para cada uma dessas combinações, certo? Na minha proposição composta, certo? No cara que você tiver aqui, você vai preencher, então, se nesse caso A for verdadeiro, B for falso e C for verdadeiro, o resultado vai ser um verdadeiro, um falso, não sei. Depende de como é que ficou a sua proposição. Faz sentido isso ou não? Faz, professor, beleza. Mãe em brasa.
Vocês têm que fazer tudo que está lá no sala de aula, meus caros. Exercício e tarefa da aula 3, exercício e tarefa da aula 4. Eu coloco lá não de enfeite, meus caros, é para vocês responderem. Meus caros, já ensinaram vocês a usar o sala de aula, a navegar pelo sala de aula? Ou não? Muito bem, meus caros. As nossas próximas aulas vão ser daqui 2 semanas, certo? Daqui 2 semanas nós faremos a recuperação de ambas as matérias de introdução à computação e de lógica computacional. Até lá, façam as tarefas que vocês não conseguiram fazer, os exercícios, né? Venham com dúvidas na próxima aula, me perguntem no mural do Classroom, me mande e-mail, certo? Estudem, por favor. Como são as notas? Nesse primeiro trimestre, como a gente pegou também ele andando, certo? Nós vamos ter uma prova, já tivemos a prova, e vamos ter uma avaliação daqui 2 semanas. Semana que vem tem feriado, certo? E daí na outra semana já acaba o trimestre. É muito curto, certo? Então, vamos ter lá uma recuperação daqui 2 semanas, tá? Não vai ser... Eu vou ajudar vocês. A gente pegou isso aqui no trem andando, né? Pouco tempo, tudo mais. Nos outros trimestres, certo? O que eu pretendo fazer são 2 provas por trimestre, 2 recuperações por trimestre, certo? E a gente pega as 2 melhores notas de vocês. A recuperação nesse trimestre, a prova e a avaliação e a recuperação, eu vou pegar a melhor nota de vocês. Ficamos por aqui, nos vemos daqui 2 semanas. Até lá!